Sair para a classe, vou pedir para que ocupem esses bancos aqui na parte central para me ajudar no contato visual com os irmãos. Os irmãos podem sentar nessa parte aqui, os irmãos, se puderem me ajudar, sentar nessa parte central para me ajudar no contato visual com vocês. Irmãos, na semana passada eu comecei uma série de sermões, inaugurei a semana passada uma série de sermões sobre o céu, ou sobre o estado futuro dos crentes, o estado deles depois da morte, e comecei falando sobre 2 Coríntios 5, versículo 1, e nós tratamos somente do primeiro versículo. Só do versículo 1, nós lemos esse trecho, e eu fiz uma exposição desse versículo, explicando cada detalhezinho dele. Os irmãos acompanharam então, puderam ver. Os que não puderam ver, nós temos já o sermão no nosso site, você pode acessar na hora que quiser, e acompanhar ali a exposição do primeiro sermão dessa sequência, dessa série. Eu disse na semana passada que quando nós falamos sobre o futuro, a bem-aventurança futura dos crentes, nós temos que pensar em 3 reinos. E eu mencionei o reino celeste, o reino, por assim dizer, para onde nós vamos quando nós morremos. Esse texto que lemos não trata desse reino, não trata desse estado, mas nós vamos, no tempo oportuno, tratar de textos que falam desse estado intermediário, por assim dizer, da alma do crente no céu. Está fazendo um eco muito grande. Sou eu só que estou ouvindo ou todo mundo está ouvindo esse eco? Dá para tirar esse eco? Dá para tirar isso? Não dá? Alô? Parecendo uma voz do além, assim, falando. Alô? Continua o eco, né? É assim mesmo. Eu vou falando, ele vai ajeitando lá. Ok. Eu mencionei o reino celeste, mencionei o reino milenar, que é o reino que o Senhor Jesus vai inaugurar quando voltar. É uma realidade terrena que vai perdurar por 1000 anos, em que o Senhor reinará sobre o trono de Davi, seu pai, em cumprimento às promessas feitas aos santos do Antigo Testamento, e nós vamos falar sobre esse reino também, e a nossa participação nele, e falei também do terceiro reino, que é o reino eterno, é o novo céu e a nova terra, o novos céus e nova terra, um reino eterno, aí sim, o estado definitivo e final do crente. O texto que nós lemos é um texto que fala sobre a ressurreição dos santos. E a ressurreição dos santos é uma realidade que nós vamos desfrutar no reino milenar e no reino eterno. Então, a ressurreição dos santos trata da nossa condição definitiva, perene, imutável e eterna. Quando acontecer a ressurreição dos santos, quando nós ressuscitarmos, nós entraremos para uma condição definitiva, imutável, algo que não vai mais mudar. Então esse texto trata disso. Eu disse para os irmãos na semana passada que quando o texto diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, essa figura, a casa terrestre, não é a casa onde você mora, é o seu corpo. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma figura de linguagem para se referir ao seu corpo. O seu corpo é uma casa. Depois ele vai mudar de figura. Ele compara agora o nosso corpo a uma casa, no versículo 1. E segue assim, ele diz que o nosso corpo é uma tenda, é um tabernáculo, evocando a ideia de algo passageiro, de algo que nós usamos de modo temporário, como nômades, viajando aqui. Mas logo vamos desfazer, esse tabernáculo logo será desfeito. E então entraremos para um edifício
algo definitivo, aí se referindo ao corpo da ressurreição que não passará. Mas o apóstolo Paulo logo vai mudar de figura. Ele fala primeiro do corpo como uma casa ou como uma tenda, depois ele trata do corpo como uma roupa, porque Paulo era um fazedor de tendas, da Cilícia, e um fazedor de tendas também fabricava roupas. E o apóstolo Paulo então ele transita na sua mente, no seu universo profissional. Ele então, quando ele imagina uma figura para se referir ao corpo, ele então extrai essa figura da sua ocupação. Ele era um fazedor de tendas. Então ele diz, o nosso corpo é como uma tenda. Mas como ele não fazia só tendas, fazia roupas também, então ele transita entre as duas figuras. Às vezes ele chama o corpo de tenda, às vezes ele chama o corpo ou se refere ao corpo como uma veste, uma roupa. E nós veremos isso aqui no nosso texto. Então, nós não estamos falando nesses sermões iniciais sobre esse trecho que lemos, nós não estamos falando sobre o que vai acontecer com você quando você for para o céu. Quando você morrer, você vai para o céu e seu corpo vai para o cemitério. É o que vai acontecer com você. Mas estamos falando aqui do que vai acontecer depois disso. Quando o Senhor voltar, por ocasião da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, então sim haverá essa ressurreição aqui dos santos e você entrará para essa realidade que falamos aqui. Muito bem, eu quero realçar, eu já realcei isso um pouquinho na semana passada, alertei os irmãos quanto a alguns problemas, alguns perigos, alguns enganos desse campo, e eu quero frisar dois alertas antes de entrar no versículo 2 e seguintes. Primeiro alerta é que o corpo da ressurreição não é um corpo que está nos céus, guardado num armário, esperando você chegar lá para você ganhar ele novinho. Não é isso. A gente pode ter essa ideia porque o texto diz que temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aí você pode pensar, esse corpo aqui vai sumir, vai desaparecer, e tem um outro corpo já guardado, num freezer celestial, e quando eu chegar no céu, esse outro corpo, diferente desse, que não é esse, é outro, esse outro corpo, então eu vou ganhar ele de presente. Então ele está lá guardadinho lá nos céus. Está lá me esperando, é só eu chegar lá, pegar no armário, me vestir com ele e pronto, estarei lá no meu novo corpo. Não é isso que o texto aqui está ensinando. Nós, quando pensamos na ressurreição, nós temos que criar, temos que trabalhar com um padrão específico de ressurreição. E esse padrão específico de ressurreição com o qual nós temos que trabalhar e nos familiarizar é a ressurreição de Cristo. Nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou e saiu da sepultura, não ficou um corpo lá na sepultura e outro diferente saiu. Não foi assim que aconteceu. O corpo que saiu da sepultura foi precisamente o corpo que foi crucificado, era o mesmo corpo. Mas era um corpo revestido de imortalidade. Era um corpo revestido de uma natureza celestial, ou seja, ajustado à realidade celestial. Então, o nosso corpo será como o corpo de Cristo. Não será um corpo diferente do que nós temos agora. É esse nosso corpo aqui que vai sair da sepultura um dia totalmente restaurado. O problema é que quando nós lemos a expressão não feita por mãos eterna nos céus, nós entendemos essa expressãozinha nos céus como algo que dá a ideia de localidade. Por causa da nossa língua. No português, se eu falo nos céus, os irmãos sempre vão pensar em lugar. Mas no idioma grego nem sempre é assim. Muitas vezes é possível que essa expressão nos céus se refira a qualidade. Não é que o corpo está lá nos céus.
não é um locativo. É um outro sentido, não é o sentido de lugar, mas é o sentido de qualidade. É um corpo que tem qualidades celestiais. Mas a nossa língua não permite esse tipo de entendimento quando nós escrevemos nos céus. Então o tradutor escreve nos céus e não consegue traduzir, consegue traduzir as palavrinhas, mas não consegue traduzir o conceito. Quem tem que traduzir o conceito é o pastor, é o comentarista, é a pessoa que ensina o texto. Aí eu tenho que transmitir o conceito. O conceito aqui é de qualidade. O nosso corpo, não é que ele está lá nos céus. O nosso corpo é um corpo que tem qualidades celestiais. Uma vez eu participei de um debate na TV, foi muitos anos atrás, um dos primeiros debates que eu participei, no programa lá que os irmãos sempre assistem, o Vejam Só, e eu me lembro que estava conversando com o pastor no debate, e ele falou o seguinte, ele leu o texto de Mateus 22:30, dê uma olhadinha em Mateus 22:30, veja como o fenômeno gramatical acontece aqui também. Eu quero mostrar para os irmãos verem como funcionam essas coisas. Veja Mateus 22:30. Veja o que diz aqui. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. Então nós já aprendemos isso já. Não é isso que eu quero me ater. Veja o que diz a sequência. São, porém, como os anjos no céu. Então, o meu oponente disse o seguinte: os anjos não se casam no céu, mas na terra eles se casam. Ele disse, olha, lá no céu eles não se casam. Lá não tem cartório, lá não tem, enfim, igreja para fazer cerimônias, enfim. Mas se o anjo vier para a terra, aí ele se casa. Aí ele pode se casar. Falei, meu Deus, eu até concordei um pouco, porque eu casei com um anjo. Os irmãos sabem disso, né? Eu casei com um anjo. Mas não era isso que ele queria dizer. Ele estava falando realmente dos anjos celestiais se casando aqui na terra, se unindo a mulheres aqui na terra, tendo relações com mulheres aqui na terra, tudo para defender a teoria lá de Gênesis 6 de que os anjos possuíram mulheres. O problema é que o que acontece aqui é exatamente isso que eu mencionei a respeito de 2 Coríntios 5:1. Quando a expressão fala nos céus, não é um locativo. É uma ideia qualitativa. São como os anjos celestes. É isso que o texto diz. Eles são como os anjos celestes. Não é a ideia de lugar, é a ideia de qualidade, de circunstâncias, de origem. É essa a ideia presente. Então, quando você olhar para o texto de 2 Coríntios 5:1, e o texto, você ver lá, temos uma casa nos céus, lembre-se, é um corpo que tem qualidades que se ajustam à realidade celestial, como o corpo de Cristo, que está, inclusive, agora, o Senhor diz agora, está num corpo nos céus. Outro fator importante para nós lembrarmos, o corpo da ressurreição será um corpo físico. Será um corpo físico. É importante frisar isso, porque muitas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão corpo espiritual. E quando ele usa a expressão corpo espiritual, o que vem na nossa cabeça é um espiritinho, é um espírito. Então, corpo espiritual é uma alminha, é uma alma. Você vê lá a alma, o espírito, você fala, olha aí, isso aí é um corpo espiritual. Mas não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Esqueçam as nossas noções modernas. Esqueçam essas coisas. Noções que você vê em filme de fantasma, né? Em filme de terror, né? Esqueça essas noções. Quando o apóstolo Paulo fala de um corpo espiritual, ele está falando de um corpo que é totalmente controlado, dominado e nutrido pelo Espírito. O nosso corpo é terreno, este aqui. Ele é dominado pelo Espírito, pelo fato de sermos crentes, até certo ponto, não plenamente. Mas o corpo da ressurreição é um corpo físico que é chamado de espiritual porque ele é nutrido pelo Espírito de forma completa e plena ao ponto dele sequer deteriorar. É um domínio completo do Espírito. E mais uma vez o padrão disso, o modelo disso para nós é a ressurreição de Jesus. Como foi que Jesus ressuscitou? Ressuscitou espiritualmente? Não. O Senhor Jesus ressuscitou fisicamente. Se os irmãos olharem o texto de Lucas 24, prestem atenção nisso, porque muita gente faz confusão aqui.
São noções gnósticas, espíritas na cabeça do povo. Veja Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Veja o que diz o texto. Jesus falando, quando ele ressuscitou. Olhem o que ele diz. Um texto que é um desespero para os espíritas, porque eles falam que nessa ocasião o Espírito de Jesus baixou, enquanto os apóstolos estavam reunidos ali na casa. Um espírita disse isso para mim. Assim, eles estavam reunidos ali naquela casa, com medo, aí o Espírito de Jesus baixou o Espírito lá, de Jesus. Isso é chutar fora totalmente, é cuspir no texto bíblico, porque o texto bíblico diz no versículo 39, Jesus falando: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. O Senhor disse: olha, eu ressuscitei, vejam, eu tenho carne e tenho ossos. E era um corpo espiritual, era um corpo glorificado, era um corpo transformado, era um corpo incorruptível, mas tinha carne e ossos. Não era um espírito que baixou. E essa ressurreição de Jesus é um modelo para a nossa. O texto de Mateus 26, 29 fala que nós um dia sentaremos com o Senhor no reino e comeremos e beberemos com Ele. Esse conceito de comer e beber no Novo Testamento só se aplica a pessoas que têm um corpo físico. Espíritos não comem e bebem. Nós nos sentaremos com o Senhor no reino eterno, ressurretos dentre os mortos, e nós vamos comer e beber com Ele à mesa. Se vocês olharem 1 Coríntios 15, 20 a 23, vocês vão ver, 20 e 23, prestem atenção nisso, 1 Coríntios 15, versículo 20. Veja como essa ressurreição de Jesus é o modelo da nossa. Ele é as primícias, nós vamos ressuscitar como Ele. Veja, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e a nossa ressurreição será como a dele. Veja o versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. A ressurreição vai acontecer na vinda do Senhor. O apóstolo Paulo aguardava a vinda do Senhor, porque ele sabia que nesse dia os mortos ressuscitariam, e se ele estivesse vivo, ele seria transformado também, recebendo um corpo novo, um corpo ressurreto, um corpo renovado, um corpo incorruptível. Veja Filipenses 3, 20, para essa realidade também, acerca da semelhança do corpo ressurreto de Jesus e do nosso corpo ressurreto. Filipenses 3, versículo 20. Veja o que diz. Filipenses 3, 20. Fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Agora prestem atenção: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O nosso corpo será igual ao corpo glorificado de Jesus. É um corpo físico, terá carne e ossos, mas será um corpo que não se corrompe, um corpo que não envelhece, um corpo que não morre. Essa é a nossa habitação celestial, um corpo que se ajusta à realidade celeste. Esse é o nosso corpo físico, espiritual, totalmente nutrido pelo Espírito Santo, ao ponto de não morrer e não se deteriorar. É importante que os irmãos tenham essas noções, porque o nosso meio, o povo evangélico, faz muita confusão nesses campos relacionados à vida após a morte. Agora sim, nós podemos voltar para 2 aos Coríntios 5, versículo 2, e eu quero tratar
sobre dois assuntos ligados à nossa ressurreição futura. Há dois assuntos que o apóstolo Paulo trata nesses versículos, os versículos 2 a 5, e eu quero apontar esses dois assuntos. O primeiro assunto é o anelo pela ressurreição. O anelo pela ressurreição está nos versículos 2, 3 e 4. Esse é o primeiro assunto relacionado à nossa ressurreição futura. Primeiro assunto, o anelo pela ressurreição. Versículos 2, 3 e 4. O segundo assunto que eu quero tratar aqui, se o tempo permitir, acho que vai permitir, é a garantia da ressurreição. A garantia da ressurreição está no versículo 5. Então são esses dois assuntos que vamos tratar. O primeiro deles, o anelo pela ressurreição. O segundo deles, a garantia da ressurreição. Vamos então caminhar no texto, versículos 2, 3 e 4, que falam sobre o anelo pela ressurreição. Observe aí o versículo 2. Acompanhe comigo a explicação desse versículo. O texto diz assim: e por isto, neste tabernáculo, ou nisto, a palavra tabernáculo não aparece no texto original, só fala a palavra nisto, e nisto gememos. O versículo 2 fala que nós gememos nisto. Nisto o quê? Em que nós gememos? Ou por que nós gememos? Nós gememos durante este tempo, esse isto pode significar esse período em que estamos aqui. Neste tempo nós gememos. E esse isto pode significar o tabernáculo, conforme algumas traduções inserem aqui. Nós gememos neste corpo, neste tabernáculo. Isso é perfeitamente possível, esse entendimento, que nós gememos neste tabernáculo, porque o versículo 4 praticamente repete o versículo 2. Isso facilita bastante para os pregadores, porque o versículo 4 diz basicamente a mesma coisa que falou o versículo 2. Tem o versículo 3 no meio, que é um pequeno parênteses, que há entre o versículo 2 e 3, entre o versículo 2 e 4, mas o versículo 2 e 4 são praticamente idênticos. Então veja na sequência: nisto gememos, aspirando. Por que nós gememos? O texto diz: nós gememos aspirando por ser revestidos, ou seja, nós anelamos por algo que parece distante. Quando o texto fala que nós aspiramos, esse verbo significa desejar algo que parece distante. Isso é aspirar. É desejar algo que parece longe, que parece demorado, que parece que não vem. Quando nós queremos algo e esse algo parece que não vem, como é que nós nos sentimos? Nós ficamos tristes. Nós nos sentimos cansados, nós gememos. Como é que nós gememos? Se acabasse logo esse carnê. Olha o gemido. Se chegassem logo as férias. Se o aumento viesse logo. Nós gememos, aspirando por alguma coisa que parece distante, que parece que não vem. Essa é a realidade do crente. O crente, ele geme, o crente, ele aspira. Nós estamos falando aqui do crente de verdade. Eu não estou falando do evangélico em geral. O evangélico em geral, ele aspira querendo ganhar dinheiro. É isso que a mentalidade evangélica moderna, esse grupo esdrúxulo, que se diz cristão, na realidade ele geme querendo melhorar de vida. Ele vai na igreja e fica lá, sendo ungido, colocando óleo na cabeça, oração dos 7 dias, não sei do que, quebra não sei das quantas maldição. O que ele geme é por melhora de vida, por prosperidade material. É isso que ele quer. Ele só quer. É isso que faz ele gemer. Agora, o crente de verdade não é assim. O crente de verdade tem outras aspirações, tem aspirações reais, intensas, verdadeiras, mas noutras direções. Ele geme aspirando ser revestido, o texto diz, da sua habitação celestial, ou seja, do corpo da ressurreição. Nós gememos aspirando receber o nosso corpo ressurreto, ter o nosso corpo ressurreto. Aspiramos ser revestidos
da incorruptibilidade que vai marcar o nosso corpo ressurreto. Veja o que diz 1 Coríntios 15, vire um pouco as páginas da Bíblia, e veja aí 1 Coríntios 15, 53 e 54. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Veja o que diz o texto bíblico. Veja aí como é o nosso corpo que vai ser revestido assim. E aqui notem que o apóstolo Paulo ele já mudou a figura. Ele já não está mais falando de uma casa. Ele está falando de uma roupa. Esse verbo revestir, vestir ou revestir, Paulo usa os dois verbos. Usa vestir e usa revestir, é um verbo ligado a usar roupas. A trocar de roupa. A colocar uma roupa sobre você. Então aqui ele já está usando uma figura de linguagem diferente. Já não é mais a figura da casa, da habitação, da tenda. Já é a figura da roupa. É como se nós estivéssemos usando uma roupa ruim, de má qualidade, e vamos receber uma outra roupa, nova, de boa qualidade. Então veja o que diz 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54. O texto diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível, veja a nossa veste como que é, o nosso corpo como é, ele é corruptível, se revista, vejam, é esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É isso que nós aspiramos. E aí o texto diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós aguardamos isso. Esse é o nosso anelo. Muito bem, nós vamos voltar a isso depois, no versículo 4, que vai repetir a mesma coisa, mas agora entre o versículo 3. E quando chegamos no versículo 3, nós não entendemos nada. Porque o versículo 3 parece não significar coisa nenhuma. Ele diz: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que significa isso? Qual o sentido disso? O que tem a ver isso aqui com o resto do texto? Parece um versículo deslocado, que não transmite nada. A gente entende o versículo 2, entendemos o versículo 4, mas o versículo 3 parece fora de lugar e parece difícil de entender. Como assim? Se todavia formos encontrados vestidos. Encontrados vestidos e não nus. O que significa isso? Será que quando Jesus voltar é melhor eu não estar no banho? Para ser surpreendido vestido e não nu? Será que é isso? Alguns crentes entendem assim. Há crentes que tomam banho de roupa. Os irmãos não sabiam disso? Há crentes entre aspas, essas seitas que há por aí, que tomam banho de roupa, para não serem surpreendidos nus, para serem encontrados vestidos e não nus. Irmãos, não significa isso, o texto não ensina nada disso. Esse texto é um parênteses, um pequeno parênteses. Se você quiser colocar um parênteses aí, na época do apóstolo Paulo não tinha parênteses. Então você tem que colocar agora o parênteses. Pode colocar na sua Bíblia, não tem problema, não é pecado não. Você pode colocar aí um parênteses. Versículo 3 está entre parênteses. É um comentáriozinho que o apóstolo Paulo faz. É um comentáriozinho que ele faz. E ele começa esse comentáriozinho com uma expressãozinha grega que aponta para um grau de certeza. Esse se todavia é uma tradução em português que o tradutor fez, mas que não foi muito feliz. Na verdade, essa expressãozinha que foi traduzida aqui como se todavia, na verdade, ela tem um grau de certeza maior. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ele abrisse um parênteses e dissesse assim: olha, na verdade, nós vamos ser vestidos com um novo corpo. Nós não ficaremos nus. E aí ele fecha parênteses. Por que ele fala isso? Ele está argumentando no versículo 2 que nós gememos, aguardando sermos revestidos da nossa habitação
celestial. Aí ele abre um parênteses e fala, olha, só para frisar, hein? Só para destacar um detalhe aqui. Eu quero destacar, atenção. Fiquem atentos para isso. Uma observaçãozinha que eu quero frisar. Nós seremos revestidos. Nós não ficaremos nus. O que significa isso? Nos dias do apóstolo Paulo existiam seitas que diziam que o estado definitivo dos mortos, inclusive dos crentes, era o estado incorpóreo. A pessoa morre, ela se desencarna, pegou essa expressão? Ela se desencarna, e esse estado de desencarnação é o estado permanente dela. Por que, na mentalidade dos dias de Paulo, as seitas em geral adotavam esse pensamento? Porque na mentalidade helenista, na mentalidade grega, a matéria é má, e isso inclui o corpo. Então, libertar-se da matéria era uma grande bem-aventurança. Voltar para a matéria, isso seria uma grande desgraça. Então, o estado final, definitivo e feliz na mente helenista, na mente grega, na mente gnóstica ou na mente do gnosticismo que estava se formando na época, a ressurreição era inaceitável. Porque era algo ruim. O corpo feliz, ou a pessoa feliz, ela ia se desencarnar e ia ficar assim para sempre. Para o apóstolo Paulo, isso era o mesmo que ficar nu. Uma alma sem corpo é uma alma em que está faltando alguma coisa. Está incompleta. Estão faltando as suas vestes. E as suas vestes é o corpo físico. Então Paulo diz, olha, um detalhezinho que eu quero frisar. Nós seremos revestidos. Nós não ficaremos nus. As almas que estão nos céus agora são almas nuas. Os nossos irmãos que partiram, que faleceram e foram para o céu, são almas nuas. Eles estão nus. Em que sentido? Eles estão sem a roupa, a vestimenta, que é o corpo. E o apóstolo Paulo vai falar sobre essa realidade daqui a pouquinho. Mas ele está dizendo, olha, essa realidade, os espíritos nus, os espíritos sem as vestes do corpo, essa realidade não é definitiva. Nós não ficaremos nus. Nós receberemos um corpo. É isso que ele está realçando aqui. Uma tradução boa aqui, no versículo 3, talvez seja, porque nos vestiremos e não seremos espíritos sem corpo. Talvez seja uma forma de entender melhor o versículo 3. E aí vem o versículo 4. Fecha parênteses e vem o versículo 4. E o versículo 4 diz, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Ele repete o versículo 2. Ele fala do gemido novamente. E quando diz gememos angustiados, ele está dizendo que nós gememos estando oprimidos. Agora, por que nós gememos? Agora ele vai explicar por quê. Ele diz, nós não gememos por querermos ser despidos. Vejam, ele está usando a figura de linguagem da roupa. Ele diz, nós não gememos porque queremos ser despidos. Os gnósticos, os espíritas de hoje, querem ser simplesmente despidos. Os espíritas sonham com isso, em sair do ciclo da reencarnação, que eles acreditam lá, e se tornarem espíritos puros. É assim que eles dizem. Os hindus pensam nisso também. Nós queremos sair desse ciclo de reencarnação e queremos ser espíritos puros. Paulo fala, não é esse o motivo do meu gemido. Eu não quero ser despido. Eu não quero ser um espírito nu. Não é isso que me faz gemer. Eu não tenho esse anelo, não é esse meu objetivo, não é essa minha esperança. Ele diz, não por querermos ser despidos, nós não gememos por causa disso, mas porque nós queremos ser revestidos. Esse é o nosso anelo. E nós temos que corrigir então os nossos anseios. Porque sempre que alguém fala da morte,
a ênfase é no estado celeste de nudez. É estar no céu, o Espírito lá, para todo sempre. Não é isso que tem que anelar. Claro que você tem que anelar um pouquinho isso. Mas não como anelo final. Você vai passar um tempo despido. Você vai passar um tempo sem o revestimento do corpo. Mas não é esse o anelo final de cada um de nós. Não. Não. E as almas que estão nos céus estão aguardando o dia de serem revestidas. Estão anelando o dia da ressurreição. Esse deve ser o nosso anelo. Senhor, eu não quero ser despido. Eu não quero só morrer. Eu quero receber meu corpo transformado. O apóstolo Paulo anelava por isso. Paulo anelava por não morrer. Eu mencionei isso na semana passada, quando o apóstolo Paulo fala sobre a condição. Ele fala, se a nossa casa terrestre se desfizer, porque ele tinha esperança de não morrer. Ele não queria ser despido, queria ser revestido, não despido. E nós também não queremos ser despidos. Nós queremos ser revestidos. Nossa oração é essa: Senhor, volta antes da minha morte. Volta antes de eu morrer, porque eu não quero ser despido. Eu quero ser revestido. E esse é o anelo do cristão. É isso que ele quer, é isso que ele anela, é isso que ele anseia. Nós esperamos por isso. Veja Romanos 8. Veja como isso se harmoniza com outros ensinos do apóstolo Paulo. Romanos, no capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22 e 23. Preste atenção no que diz o texto aqui. O texto fala assim: e não somente ela, eu vou ler o 22, eu falei o 22, né? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme. A criação está gemendo e suporta angústias até agora. A natureza está sofrendo, a natureza geme, a natureza sofre, nós vemos isso todos os dias. E vem o versículo 23, veja o que diz o 23. E não somente ela, não é só a natureza que geme, mas também nós, os crentes, também nós gememos, nós que temos as primícias do Espírito, os crentes, não é todo mundo. Nós, os crentes, gememos também. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E o que é a adoção de filhos? A redenção do nosso corpo. Nós gememos aguardando isso, a redenção do nosso corpo. É nisso que deve consistir o seu maior anelo. É nisso que deve consistir o seu maior anseio. É nisso que deve consistir o seu maior desejo. Você deve ansiar pelo céu, sim, mas não é essa o anelo supremo e final. O anelo supremo e final é o revestimento, é receber um corpo novo. É isso. Nós temos que imaginar essa nossa situação de pessoas que estão gemendo com essa roupa, com essa veste. Nós podemos comparar isso à situação de um advogado trajando terno e gravata o dia inteiro em Fortaleza. Está lá, andando pelos fóruns de Fortaleza ao meio-dia, debaixo de um sol insuportável. Terno e gravata, colete, ali, o sapato apertado no pé, a meia de lã, as costas suadas, camisa grudada nas costas, escorrendo, a gravata até está molhada. Então ele geme esperando o quê? Geme sonhando com pijaminha de seda que está em casa. Ele geme. Ele anela por chegar em casa e se livrar daquele terno insuportável, e colocar o pijaminha, e se sentar na varanda e descansar. Esse nosso corpo, irmãos, é o terno do advogado cearense. Ao meio-dia, no verão, em Fortaleza, nós gememos. Mas nós não queremos ser só libertos
do nosso terno. Nós queremos vestir o pijaminha. Queremos vestir a roupa leve. Queremos a nossa habitação celestial. Queremos as nossas vestes de descanso. Nós queremos isso. E é por isso que nós ansiamos. O texto termina no versículo 4 dizendo: para que o mortal, o revestimento, para que o mortal, nosso corpo mortal, seja absorvido pela vida. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, esse corpo mortal será engolido. Engolido pelo quê? O que vai engolir o nosso corpo mortal? A vida. Nós seremos envoltos, mergulhados, engolidos pela vida. E seremos então totalmente semelhantes a Jesus. A Bíblia fala que nós estamos crescendo espiritualmente para sermos a imagem dele. Quando isso acontecer, quando formos totalmente revestidos pela vida, então esse processo vai terminar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, novamente, 1 Coríntios 15 é o texto clássico sobre a ressurreição, e diz assim no versículo 47. Veja o que diz. 1 Coríntios 15, 47. Fala assim: o primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Falando de Adão e falando de Cristo. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem, Cristo, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, a imagem de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. Nós seremos como Cristo. Aí termina esse processo de crescimento e de se conformar à imagem de Cristo. Esse é o primeiro assunto que o apóstolo Paulo trata aqui nos versículos 2 a 4. Ele fala sobre o anelo pela ressurreição. Nós esperamos esse dia. Nós gememos aguardando esse dia. O dia em que seremos revestidos de incorruptibilidade, de imortalidade e de vida. E o segundo assunto que o apóstolo Paulo trata é a garantia da ressurreição. Aí vem o versículo 5. O versículo 5 diz o seguinte: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou, ou quem nos equipou. Deus nos equipou para isso. Para isso o quê? Para sermos engolidos pela vida. Deus nos equipou para que nós sejamos engolidos pela vida. Deus nos equipou, nos preparou para que nós sejamos dominados, mergulhados totalmente na vida. Ele nos preparou para isso. Como Deus nos preparou para isso? Para sermos um dia dominados e mergulhados e engolidos pela vida. O texto continua dizendo: Ele fez isso outorgando-nos o penhor do Espírito. Eu disse na semana passada que na língua grega existe um fenômenozinho gramatical que nós chamamos de, aqui no caso aqui, de um genitivo. É um genitivo epesegético. E os irmãos esqueceram já o que significa isso. Não esqueceram? Eu falei sobre genitivo epesegético. O que acontece na Escritura, eu vou repetir o que eu expliquei na semana passada. O que acontece na Escritura é que às vezes aparecem expressões do tipo coroa da justiça. E na nossa cabeça nós imaginamos uma coroinha, escrito justiça. Então todo mundo no céu andando com uma coroinha escrito justiça,
gravado justiça na coroinha. Coroa de glória. Vamos ter uma coroa escrito glória. Tem um monte de coroa. Tem uma coleção de coroas. Então você sai com elas quando você quer passear, você escolhe qual que você quer e põe na cabeça e sai. Né? E essa é a nossa mentalidade infantil. Na realidade, essas expressões, coroa de glória, coroa da justiça, são o que nós chamamos de genitivos epesegéticos. E o que é um genitivo epesegético? É um genitivo explicativo. A palavra justiça explica o que é a coroa. A coroa que é a justiça. Então nós receberemos no céu o quê? Receberemos a justiça. Uma coroa que é a justiça. Nós receberemos uma coroa de glória. Receberemos uma coroa que é a glória. A glória vai nos dominar, a glória estará sobre nós. É isso que significam essas expressões. E aqui nós temos novamente isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que significa isso? Nós temos uma garantia, um penhor, que é o Espírito. O Espírito que nos foi dado, o Espírito que habita em nós, é a garantia de que um dia nosso corpo será dominado pela vida. É isso que significa o texto. Se você tem o Espírito Santo, então você tem a garantia de que a vida vai dominar você um dia e o seu corpo será revestido de incorruptibilidade na ressurreição dos mortos. É o Espírito Santo que garante isso para você. A habitação dele em você garante isso. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção, até o resgate da propriedade de Deus. O Espírito Santo é a garantia de que seremos redimidos e entraremos na posse da nossa herança. E esse texto aqui fala que ele é uma garantia também de que os nossos corpos serão transformados e revestidos de incorruptibilidade. E aí vem a pergunta: como é que eu sei que eu tenho esse selo? E é nesse ponto que nós entramos no aspecto vivencial dessas palavras. Porque o apóstolo Paulo está corrigindo maneiras de pensar. E ao corrigir essas maneiras de pensar, ele transmite conceitos teóricos para nós. Está falando sobre coisas que vão acontecer. Ele está corrigindo mentalidades. Tinha gente lá em Corinto acreditando que não existia ressurreição. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, se nós pregamos que há ressurreição dos mortos, como é que há alguns entre vocês dizendo que não há ressurreição dos mortos? Existia gente na igreja, existiam pessoas na igreja que diziam que não havia ressurreição dos mortos. Então o apóstolo Paulo sempre teve que tratar desses assuntos nas suas cartas com os coríntios para corrigir a mentalidade deles. E um dos objetivos desses sermões que nós pregamos aqui é corrigir a mentalidade dos irmãos, mas existe nisso tudo também um desdobramento vivencial. Existe nisso tudo também um desdobramento aplicativo. Nós temos que ver a relevância prática disso para nós. O apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm uma garantia de que vão ressuscitar um dia. E essa garantia é o Espírito Santo que está em vocês. Aí você fala, mas como é que eu sei que ele está em mim? Como é que eu sei? Como é que eu posso descobrir isso? Como é que eu posso ter certeza que esse selo, essa garantia, esse penhor me foi dado? Irmãos, o meio evangélico é um verdadeiro caos no que diz respeito à doutrina do Espírito Santo. É uma verdadeira baderna. É uma confusão geral no que diz respeito a essa doutrina, as doutrinas sobre o Espírito Santo. Há muita confusão. Eu li um livro recentemente. O nome do livro é um livro que foi escrito em 1968, lançado nos Estados Unidos em 1968. O pastor Thomas não tinha nem nascido ainda. Já tinha esse livro rodando lá. O livro chegou no Brasil em 69 e começou a rodar aqui bastante. Não ficou muito famoso aqui, mas ele foi relançado em 2005. Mas nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa ele vendeu aos milhões. É um livro de John
Sherrill, deve ser assim a pronúncia do nome dele, John Sherrill. O nome do livro é Eles Falam em Outras Línguas, é o nome do livro, Eles Falam em Outras Línguas. E este livro, eu fiz algumas anotações sobre o que esse livro diz. O John Sherrill, ele relata testemunhos que ouviu ou leu acerca de pessoas que, ao receberem o Espírito Santo, falaram polonês, chinês, sueco, hebraico, alemão, árabe, grego, latim, italiano, inglês, mandarim, uma forma de árabe arcaico, o idioma da tribo indígena dos Pawnees, nos Estados Unidos, um obscuro dialeto filipino e o idioma da tribo dos Pans, na Libéria. Ele não ouviu esses idiomas, mas ele conheceu pessoas que contaram essas histórias para ele. Ele nunca viu nenhum, mas as pessoas contaram para ele essas histórias. E eles falaram sem nunca terem aprendido essas línguas. Mas o livro afirma que nem sempre é assim, podendo Deus conceder à pessoa uma língua desconhecida. Existe no meio evangélico a mentalidade de que Deus dá uma língua para a pessoa, que é uma língua que ele só dá para ela. É a língua específica dela. Isso é muito comum, especialmente na literatura pentecostal americana, especialmente nesse contexto. Aqui no Brasil parece que isso é menos, mas é a língua que a pessoa, é específica da pessoa, do indivíduo. Deus dá para a pessoa. E isso é uma evidência de que ela tem o selo do Espírito Santo. E ele prossegue então dizendo algumas coisas acerca da experiência com o Espírito Santo. Ele fala que o batismo com o Espírito é sempre acompanhado por línguas. Ele fala da necessidade do crente buscar incessantemente esse batismo até obtê-lo. Na Bíblia não existe ninguém buscando esse batismo. Não há nenhum exemplo na Bíblia de pessoas buscando o batismo do Espírito Santo. Isso nunca acontece na Bíblia. Quando as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo na Bíblia, isso vem sobre elas sem que elas busquem. Às vezes sem elas nem saberem o que é isso. Isso acontece, como aconteceu com Cornélio e os seus convidados na sua casa, e também os crentes em Jerusalém, e os discípulos de João em Éfeso, e também os samaritanos em Atos 8. Ele ensina também que o batismo pode ocorrer mais facilmente se a pessoa erguer a cabeça, levantar as mãos e dizer louvado seja Deus. Então, ele narra a experiência dele, que ele estava sentado, e aí as pessoas ficaram ao redor dele, formando uma espécie de funil para passar o Espírito Santo, que estava no ambiente, e ele estava lá de cabeça baixa, e aí então, e não saía, as línguas não vinham, o Espírito Santo não vinha, as línguas não vinham, então ele levantou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, ele falou, glória a Deus, aí veio. Levantou a cabeça, falou glória a Deus, aí destravou. Aí começou, bala, 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 e foi falando, e aí entrou numa nova realidade espiritual, aí experimentou a plenitude divina através dessa experiência. Também é possível facilitar o batismo se o cenário de Atos 2 for reproduzido. Há até a menção de um grupo que tentou montar uma cópia do cenáculo, onde a igreja de Atos 2 se reunia. Então tentaram montar o cenáculo para ver se facilitava a manifestação do Espírito Santo lá, naquele cenário mais parecido com o cenário de Atos 2. Existe o ensino de que o segredo para a vinda do Espírito sobre alguém estava escondido no livro de Atos, sendo redescoberto no início do século XX. Esse segredo é a imposição de mãos. Agora ninguém sabe porque ficou escondido tanto tempo. E ninguém sabe por que as epístolas não falam nada sobre isso. Porque é um segredo tão importante, ficou tão escondido por tantos séculos. E as epístolas do Novo Testamento não tratam nada sobre esse segredo de que a imposição de mãos é a chave
para você receber o Espírito Santo. O ensino de que as línguas promovem ondas de calor pelo corpo da pessoa e que sua prática traz vigor físico, alegria, descarga de tensões e orações mais poderosas. Invenções. A Bíblia não diz nada disso. A afirmação de que as pessoas dotadas por isso, com essa experiência, ficam desprovidas de consciência própria. A Bíblia diz o contrário, diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. A menção da glossolalia entre os mormons, como prova da atualidade dessa prática. Está vendo? Os mormons falam em línguas, então as línguas são reais e válidas. A consideração do riso, dos gritos, da dança, do tremor corporal descontrolado e do rolar no chão como comportamentos normais adotados por quem está dominado pelo espírito. A pessoa dominada pelo espírito, ela dança, ela dá risada, ela rola no chão, ela faz tudo isso. Ele narra que ele viu uma velhinha de mais de 80 anos, numa reunião da Adonep, dançando no espírito, a velhinha. E enquanto ela dançava, ele viu sair fumaça da boca dela. Era uma evidência de que ela estava cheia do Espírito Santo. Não sei se era fumante a mulher, não sei. Mas enfim, saía fumaça da boca dela e isso era uma evidência de que ela estava cheia do Espírito Santo. Ele fala isso. O ensino de que existe o cantar no Espírito, em que a pessoa entoa uma melodia que lhe advém de forma espontânea. Ela começa a inventar uma melodia e isso é cantar no Espírito. E uma verdadeira fixação pelo choro. O choro sem qualquer motivo, como reação comum e esperada num ambiente influenciado pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está aqui, vocês vão começar a chorar. Começar a chorar. Sem motivo, começa a chorar. Todo mundo chorando. E tudo isso é evidência de que o Espírito Santo está presente, está atuando e trabalhando no coração das pessoas. Irmãos, é esse tipo de literatura que formou o cenário que nós vemos hoje. O cenário caótico, vergonhoso, esse circo evangélico que vemos hoje em dia aí, foi construído por livros assim, que chegaram no Brasil e fizeram escola. A Bíblia não ensina absolutamente nenhuma dessas coisas, nada. E aí então permanece a pergunta, então como é que eu sei? Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo em mim? A Bíblia fala que Ele é a garantia da herança. A Bíblia fala que Ele é a garantia da minha ressurreição. Como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? É uma pena que ensinos como esses aqui que eu mencionei, nublem a verdade. E aí as pessoas dando atenção para esse tipo de literatura, esse tipo de experiências esdrúxulas, essas coisas erradas, as pessoas se desviam daquilo que realmente a palavra de Deus diz. A Bíblia mostra, o apóstolo Paulo mostra, como eu sei que eu tenho o Espírito Santo. Evidentemente, se você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, mas há evidências além disso, além da sua história de conversão. Veja o que diz, virando a página da sua Bíblia, veja o que o apóstolo Paulo pensava quando ele falava sobre evidências da atuação do Espírito. Veja no capítulo 3, veja o versículo 18. Veja aqui. Veja que é evidência de que você tem o Espírito Santo. 3, 18. Veja o que diz. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós vamos sendo transformados lentamente de um grau de glória para outro superior. Nós vamos sendo santificados, vamos sendo modificados. A esposa que desonrava o marido, ela muda. O Espírito habita nela. Ela muda, ela passa a honrar o marido com o tempo.
O marido não amava a esposa, não respeitava a esposa. Ele se converte. O Espírito que habita nele, que é a garantia da sua herança, da sua ressurreição, esse Espírito vai o transformando de glória em glória. Ele começa a amar a sua esposa, a respeitar a sua esposa. O homem que era agressivo, violento, áspero, impaciente, rude, ele vai sendo transformado de glória em glória. Ele vai se tornando uma pessoa dócil, mansa, respeitosa, doce, alguém tratável. Ele vai mudando a sua vida. Aquele homem que era voltado para a imoralidade, aquele homem que era escravo da pornografia, da prostituição mental, esse homem, ele vai crescendo aos poucos, ele vai sendo transformado de glória em glória. Isso vai acontecendo na vida dele, nesse crescimento espiritual. E vejam como o versículo termina. Somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é quem? Veja o que diz o texto. Como pelo Senhor, o Espírito. Você quer saber se você tem o Espírito Santo? Aqui está a evidência. Não é você dançar saindo fumaça da boca. Não é isso. Não é você levantar a cabeça, falar glória a Deus e começar a balbuciar coisas sem sentido. Não é isso que mostra que você tem o Espírito Santo. Não é você cair de 4 na igreja, começar a rolar no chão e uivar e latir. Não é isso que vai mostrar que você tem o Espírito Santo. Muito pelo contrário. Isso vai mostrar que você foi enganado pelos falsos mestres deste mundo. Que você não tem discernimento espiritual. O homem que tem o Espírito Santo dá evidências disso nessa transformação de glória em glória. É o jovem que se torna mais maduro espiritualmente, mais zeloso pelas coisas de Deus. Antes ele era escravo das coisas do mundo, agora ele desenvolveu novos hábitos, uma nova mentalidade, a sua linguagem é diferente, o seu trato com os pais é diferente, o seu modo de se relacionar com os amigos é diferente, os seus hábitos são diferentes, os filmes que ele assiste são diferentes, as músicas que ele escuta são diferentes. Ele foi transformado lentamente, aos poucos, pelo Senhor, que é o Espírito. Essa é a evidência de que nós temos o Espírito Santo e que vamos ressuscitar. Uma transformação constante de vida. Veja o versículo 4:16. O que Paulo pensava quando ele pensava no homem espiritual? O que Paulo pensava quando ele pensava no homem dominado pelo Espírito Santo? Vejam o 4:16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? O nosso corpo. O apóstolo Paulo usa uma expressão aqui, o exoantropos. O que é o exoantropos? É o homem exterior. O nosso exoantropos está se corrompendo. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos morrendo. Rugas estão aparecendo em nós. Nossos cabelos estão ficando brancos. Nós adoecemos, vamos adquirindo enfermidades. Eu tenho uma cicatriz de 25 centímetros no meu abdômen. Eu não tinha isso o ano passado. O nosso homem exterior, o nosso exoantropos, ele vai se corrompendo, vai se deteriorando, vai acabando. É assim que acontece com o nosso corpo. Mas vejam a sequência do versículo. Ainda que o nosso exoantropos se corrompa, contudo, o nosso homem interior, aqui vem o exoantropos. Nós temos um exoantropos, o homem interior, a nova criatura que foi criada em nós, um novo coração, uma nova mente, o homem transformado, o homem espiritual, o nosso exoantropos, o nosso interior, se renova. Quando? Quando? É dando um salto? Eu vou numa reunião, fazem um funil espiritual e eu começo a gritar e salto para uma realidade espiritual nova? Não. É algo que acontece de dia em dia. Todos os dias.
eu vou sendo renovado no meu exoantropos. Assim como todo dia eu me corrompo no meu exoantropos. Não há um dia sequer que eu não envelheça. É que eu não percebo. Eu vou acordar amanhã, vou parecer igualzinho hoje. Mas eu não estou igualzinho. Eu fiquei mais velho. O meu exoantropos, ele se corrompe, ele se deteriora de dia em dia. Da mesma forma, o nosso exoantropos se renova. Todos os dias, um pouquinho. E com o passar dos anos, nós vamos sendo transformados na imagem de Jesus. E isso, essa transformação do exoantropos, do homem interior, é a evidência de que um dia, não somente o nosso exoantropos será transformado, mas o nosso exoantropos também será. Como é que eu sei que o meu exoantropos será renovado? O meu exoantropos já está sendo. E ele fará uma obra completa. Aquele que trabalha no exoantropos transformará também o exoantropos. É isso que me dá garantia. É isso que me faz saber. Eu sei que ele vai me dar um corpo novo, renovado, incorruptível. Por quê? Porque ele já começou aqui dentro a obra. E ele vai terminar, quando fazer isso, aqui fora. Essa é a evidência. Essa é a evidência de que você vai ressuscitar. É a sua transformação diária, constante, interior. A pergunta então que fica é essa. Você tem sido transformado no seu interior? Não acredite em mágicas. Não acredite em 7 dias de quebra de maldição. Tolices, superstições, mentiras. Não acredite em experiências. Se eu sapatear bastante, eu vou receber. Não acredite em mentiras tolas inventadas por falsos mestres. Não acredite. A evidência de que você tem o Espírito Santo está no seu crescimento espiritual diário. E essa mudança que acontece em você, ela um dia vai abarcar tudo, não só seu interior, mas seu exterior também, na ressurreição dos mortos. Você tem o Espírito Santo? Se você não tem o Espírito Santo, não há garantia de que você receberá um corpo transformado e viverá para sempre com Deus. Receba o Senhor. Creia no Senhor. Crendo no Senhor, Ele lhe dará do seu Espírito e transformará você de dentro para fora. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto que fala sobre a ressurreição dos mortos. Nós queremos suplicar que o Senhor nos ajude para que nós não nos deixemos levar por invenções, por fórmulas humanas, mas que a sua palavra seja real em nós e que ela nutra a nossa esperança, que tenhamos segurança da ressurreição futura e que essa segurança nos faça gemer, aguardando o dia em que seremos revestidos pela vida, e que essa esperança seja mais intensificada pelo penhor do Espírito que habita em nós, e que possamos perceber essa atuação através da transformação que Ele realiza em nós, dia após dia. Pedimos essas bênçãos e pedimos que aqueles que estão aqui, que não têm essa experiência, que não têm o Espírito Santo atuando neles, transformando-os dia após dia, que recebam o Salvador, que se curvem aos seus pés, que creiam nele e recebam, ó Deus, a dádiva do Espírito Santo em suas vidas. E dessa forma, recebendo o Santo Espírito pela fé em Jesus, que então cresçam espiritualmente, sejam transformados no seu interior e no futuro sejam transformados
no seu exterior. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.